Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voiger, e nós vamos falar agora sobre via espermática, né? Capítulo 3 da pelvis. Então aqui o que a gente precisa saber sobre, a gente vai falar dos componentes, tá? Da via espermática, certo? Então primeiro a gente vai falar dos componentes da via espermática. A gente tem que saber que o quê? Olha só, primeiro, a gente começa sempre dos túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, tá? Dos túbulos seminíferos. Por que a gente está falando isso aqui? Ó, via espermática. Porque é a via que vai conduzir o espermatozoide, certo? Tem que ficar claro. Às vezes eu acabo me empolgando e eu fico fazendo as concatenações. Eu digo assim, não, isso aqui é uma coisa óbvia, vocês sabem. Mas é bom, só por via das dúvidas, a gente deixar claro, né? É bom. Por isso que eu digo pra vocês têm que me perguntar, isso, o que é isso? Aí, bro, porque às vezes eu acho que é um negócio tão estúpido e eu acabo atropelando e não falo. Aí depois eu digo, não, peraí, eu tenho que falar sobre isso aqui, certo? Me cobre. Vocês têm que me cobrar. Então a gente começa por onde? Olha só. Se eu for parar para ver, então, olha só. Os espermatozoides, eles vão ser formados aonde? Nos túbulos seminíferos. Isso é uma coisa que a gente vai ver quando estiver vendo na parte de histologia, né? Que a gente vai ver a gametogênese. Na gametogênese, a gente vai ver todos aqueles procedimentos que vão acontecer na gametogênese. E aí a gente vai se adentrar melhor nisso, né? Então, os espermatozoides são formados basicamente nos túbulos seminíferos. Aí dos túbulos seminíferos eles vão percorrer, vão chegar até o tubos rectos, né? Uma rede de tubos retos. Aí depois ele vai vir para a rede de testes, tá? A rede de testes ela fica mais ou menos no mediastino testicular, que está aqui, certo? O espermatozoide continua indo, ele tem que passar pelos condutícios eferentes. Condutícios eferentes, ele vai para o conduto ependidimário, né? E aí ele vai para o conduto deferente. No conduto deferente, ele tem que passar pela vesícula seminal, conduto ejaculador, segue o baile, certo? E aqui a gente falou basicamente todos os componentes da via espermática. Aqui, o que acontece? Da via espermática, irrigação, drenagem e inervação, certo? Da via espermática, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, que quem vai dar irrigação da via espermática é a espermática, a artéria espermática, e a artéria vesículo deferencial. Essas são as duas artérias que vão dar nutrição para a via espermática. As venas, eu tenho o plexo espermático, eu tenho o plexo seminal e eu tenho o plexo vesículo prostático, certo? Tranquilo. Se eu parar para ver, está seguindo mais ou menos a ordem ali. Se alguém falar bem assim, Wilson, então, em teoria, a ordem aí tá meio bagunçadinha, né? Eu ia concordar. Mas eu espero que vai vir. Porque olha só, o que acontece? Eu começaria com plexo espermático, seminal, porque eu tenho vesícula seminal, e aí depois eu vou pro quê? Pro vésicolo prostático, que é a parte que vai ser a conexão. Então, tipo assim, se vocês quiserem colocar numa ordem mais lógica, para ficar mais fácil para ver como é que é a drenagem venosa, você coloca plexo espermático, depois plexo seminal e depois plexo vesículo prostático, certo? Que daí está seguindo a ordem da via espermática. Aqui, a inervação da via espermática fica bem fácil da gente ver, porque, por exemplo, assim, ó, olha só, quando a gente fala extrapélvico e intrapélvico, o que é isso? Aí eu tenho que saber sufixo. Sufixos e prefixos são importantes. Intra, dentro, extra, fora. Intra, dentro, extra, fora. Por que eu falo que é intrapélvico? Intrapélvico porque está dentro da pelvis. Extrapélvico porque está fora da pelvis. Então você vê que a via espermática ela tem uma parte que é na pelvis e outra parte que é fora da pelvis. Então a parte que é na pelvis vai ser dada por quem? Olha só, intrapélvico, ó, vesículo deferencial. Olha só, olha aqui, olha para mim aqui, vesículo deferencial. Isso está vindo de que plexo? Se você tivesse dar um chute, que plexo? Claro. Tá vendo? Que eu digo que a anatomia é estúpida, porque você só tem que. Peraí, tá aqui? Eu só tenho que pensar. Aí o pessoal fica, vou decorar. Vai se fuder, ó. No final do ano. E o pior é engraçado que, tipo assim, ó, eu tô fazendo uma previsão do futuro agora.
quando o pessoal tomar um monte de bomba agora na primeira prova de anatomia, que é normalmente o que acontece, o pessoal começa a me procurar. Você que está ouvindo essa gravação aqui e nesse momento tu ficou, vou ver o que vai acontecer. Eu já sabia que ia acontecer. Eu sabia que você ia tomar pau, sabia que você ia me procurar depois. Mas está aqui, não está perdido. Se você está ouvindo isso aqui, você está salvo. Certo? Pronto. Então, o que acontece? Aí fica bem fácil. É o quê? Plexo hipogástrico e o que está para fora, olha só, se está vindo daqui, ó, está vindo daqui, é o quê? Eu sei que o plexo mais importante que eu tenho nesse lado aqui é o plexo solar. Pronto, fácil. Então, plexo hipogástrico, plexo solar. Tranquilo. Aqui o que eu vou lembrar é o quê? Quem está saindo do plexo solar é quem? É o plexo espermático, que faz todo sentido. Se eu estou falando da via espermática, vai ser plexo o quê? Ovárico? Não, vai ser plexo espermático. Então, as coisas fazem sentido, as coisas são passíveis de entendimento de lógica, não tem decoreba. Por isso que o gostoso de anatomia é isso, que o pessoal fica estudando errado, o pessoal quer decorar, e não é decorar, é entender. Entender. Se vocês perguntarem para mim, Wilson, você sabe 100% de anatomia? Não, eu sei um bocadinho, o outro bocadinho eu tiro por dedução, por lógica. Para vocês fizerem uma pergunta lá na hora, eu digo assim, nossa, eu não estudei isso aqui. Eu digo, não, por lógica, então, não, peraí. Que tal? Então tem que ser isso aqui. Pronto, assim. E assim você vai muito melhor para a prova, muito mais bem preparado. Taxigmia. Pronto. Aqui da via espermática, o que a gente tem então? Olha só, da via espermática a gente vai ver o que? A divisão do conduto deferente, né? Isso aqui foi uma questão de prova que caiu na prova da UAI 2017, certo? Então, essas perguntinhas assim que elas vão caindo. Ó, você já viu, 2017, nós estamos em 2020. Qual é a probabilidade de cair isso aqui de novo? Alta, porque não foi perguntado ano passado, nem no ano retrasado. Então, essas coisas assim, você já abre o olho. Eu não tenho estrelinha nenhuma aqui, mas eu diria o quê? Eu diria que é bom vocês botar o olho de Tandera aí, o olho do futuro. Diz, olha, isso aqui tem uma probabilidade grande de cair, certo? Isso, bota o triângulo aí, o triângulo da sabedoria. Isso mesmo. Pronto. Isso é probabilidade alta, porque não caiu nos últimos 3 anos, então bem possível que caia esse ano, certo? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos analisar um por um, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nossa, esse... Ah, detalhe, quando tem as coisas assim, eu até vou botar para cá. O que acontece? Tem... Isso aqui não tem em livro nenhum, tá? Já vou dizer. Assim, do jeitinho, marcadinho, assim, bonitinho, não. Pode esquecer. Pode esquecer. Você não vai achar isso aqui em lugar nenhum, mas é assim como os professores querem. O que a gente tem, então, aqui? Ó? A gente tem a primeira porção, que é a porção epidídimo testicular. A segunda porção, que é a porção funicular, porque ela está passando por onde? Pelo canal inguinal. Aí a terceira porção é a porção inguinal. Se ela vai passar no funil, vai para o canal inguinal. Então, olha só. Epidídimo testicular, funicular e inguinal. Tudo tem sentido. E aí depois, olha só. Tá vindo para cá, ó. Para essa região aqui, ó. Então, que região é essa aqui? Ilíaca. Pode ser? Pronto. Aí dá inguinal, ilíaca. E aí depois eu só tenho que lembrar essas duas porções aqui, que são bem engraçadinhas. Olha só. Então, o conduto deferente, ele vai passar laterovesical e depois ele passa retrovesical. O que significa isso? O conduto deferente, ele vai passar aos lados da bexiga e depois vai para trás da bexiga. Por isso que então a primeira porção é laterovesical e depois retrovesical, porque ele está passando exatamente assim, está passando nos lados da bexiga e vai para trás da bexiga. Então a primeira porção é laterovesical e a última porção é retrovesical, certo? E aí ele ingressa nas vesículas seminais, próstata, conduto ejaculador, uretra. Sim. 10, certo? Pronto. Deu? Pronto. Sussa, certo? Aqui nós terminamos com o capítulo 3. Capítulo 3, eliminado.